Agora que nós aprendemos que a nossa língua ela é fonte de iniquidade, que ela é ruim, como que eu posso agora produzir boas palavras? Como que eu posso ser fonte de coisa boa, já que a minha língua ela é fonte de iniquidade, segundo o texto? Como que eu posso ter uma vida para produzir algo bom? Aqui nós aprendemos que a língua precisa ser refreada. E o texto de Provérbios, capítulo 19, 10, ela diz o seguinte, diz que no muito falar, Provérbios 10, 19, diz, no muito de falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A maneira mais sábia de usarmos a nossa língua é falarmos pouco e ouvirmos mais. Só assim amenizamos o risco de errar. Então, uma das maneiras eficazes de nós não errarmos tanto é falarmos pouco. Porque aquele que muito fala, ele muito se expõe a cometer erros. Aquele que fala pelos cotovelos, é aquele que vai se prejudicar mais ainda, porque vai falar besteira. Porém, aquele que ouve mais, ele ameniza o risco de errar, porque ele aprende mais as coisas. Então, se você quer errar menos, fale menos, porque na multidão de muitas palavras, há transgressões, diz o texto de Provérbios, escrito por um camarada que teve a sabedoria, como o Rodrigo acabou de falar, vinda de Deus, e ele discerniu isso. Ele falou, aqui, quando há muitas coisas, a pessoa fala demais, ela está sujeita à transgressão, porque quanto mais ela fala, mais ela vai errar. Então, se você não quer errar, fale menos, ou se você quer errar menos, fale menos. Evite ficar falando coisas desnecessárias, coisas supérfluas. Fala aquilo que é produtivo, aquilo que produz edificação. Procure ouvir mais coisas boas, porque quanto mais coisas boas você ouve, mais coisas boas você vai ter para compartilhar. Agora, se você fica ouvindo porcaria, se você fica prestando o seu ouvido para coisas que Satanás te oferece, para entretenimento que Satanás te oferece, quando você tiver que falar coisas boas, o que você vai ter? Só coisas ruins. Se você gasta o seu tempo lá graças a Deus, acho que o pessoal já está livre de novela, né? Mas de repente, antigamente o pessoal era preso de novela, quando ia falar, só falava coisa de novela. Quando, às vezes aquela pessoa que é presa no telejornal, lá, aquele telejornal dramático, aí a pessoa toda hora fica ouvindo, quando você chega para conversar com aquela pessoa, aí você viu o que aconteceu? Ó, teve aquela notícia tal, fulano tal morreu, não sei quem morreu. Ah, você viu que o jornalista lá deu notícia ao vivo lá da morte? Achei um absurdo isso. Mas você vê que as coisas vão acontecendo e a pessoa que está ligada a isso, ela vai falar só isso. Mas se você está ouvindo coisas boas continuamente, aí você começa a falar coisa boa. Se você separa um tempo para ouvir a palavra de Deus, você começa a ser influenciada por ela, pela palavra. E aí você começa a ter algo bom da parte de Deus para compartilhar também. Então, aquilo que você ouve é aquilo que também te influencia no seu falar. Então tenha cuidado, filtre bem o que você vai ouvir, para que o que você vai produzir seja algo bom. E fale menos, fale o necessário. Não precise ficar falando demais, querendo se aparecer. Fala aquilo que Deus colocou para você falar. A melhor maneira de usarmos a nossa língua é seguindo o exemplo de Jesus. Para isso precisamos observar as peculiaridades das palavras de Jesus quando ele esteve entre nós. E quais são essas peculiaridades da palavra de Jesus? Ele tinha a palavra de graça, a palavra de poder e autoridade. E sobre essas peculiaridades das palavras de Jesus é que nós podemos aprender a usar, ter uma palavra um pouco melhor, uma palavra mais abençoadora para a vida das pessoas. A palavra de graça de Jesus. As palavras de graça de Jesus eram agradáveis e transmitiam graça aos homens, pois as mesmas eram espírito e vida. João 6, capítulo 63, João 6, verso 63, a parte B diz: não era dele, mas sim do Pai, as palavras que ele pronunciava, e produzia vida e paz. Então tudo que Jesus ele falava, ele tinha uma fonte, era do Pai. Então se você quer produzir palavras que sejam palavras de graça, você tem que estar ligado com essa fonte, o Pai. João 6, verso
63 diz: o Espírito é que vivifica, e a carne nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Isso Jesus falando para os seus discípulos. As palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Em João 14, 10, João capítulo 14, verso 10. Não credes tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não está em mim, mas no Pai, que está em mim e que faz em quem faz as obras. Então as palavras, que tudo que Jesus dizia, vinha do Pai. E por isso ele emanava graça. Claro que por ser o Filho de Deus, sim, mas ele, mesmo sendo filho de Deus, ele atribuiu tudo aquilo que ele falava ao Pai. Ele sabia que a fonte, naquele momento, tinha que ser do Pai, para que, de repente, a natureza humana dele não viesse sobressair e ele deixar de cumprir o propósito do Pai. Porque ele tinha sua natureza, uma natureza que tinha fome, uma natureza que foi tentada, que era a natureza humana. E o texto de Mateus, capítulo 4, mostra que essa natureza foi tentada na fome, nas suas necessidades. Então, Jesus ele tinha todo o cuidado de tudo fazer direcionado para o Pai, para que tudo pudesse emanar a graça do Pai. As palavras de poder. As palavras de Jesus haviam poder, pois pelas palavras dele os enfermos eram curados, os cativos eram libertos. Em Lucas capítulo 4, verso 36 diz: E veio espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo: Que palavra é essa? Que os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E milagres aconteciam pelo poder da sua palavra. Pedro, ele reconheceu o poder da palavra de Jesus quando, na pesca maravilhosa, Pedro ele teve que lançar a rede ao mar, e ele lançou e ele ficou admirado. Que palavras são essas de poder? Então a palavra de Jesus, ela tinha a graça e emanava o poder de Deus. Os espíritos eram sujeitos a essa palavra de poder de Jesus. E assim também nós temos que emanar o mesmo poder da palavra de Jesus, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Mas Alexandre, o que é isso? Você quer que eu tenha a mesma autoridade que Jesus? Será que não foi para isso que ele nos chamou? Será que não foi isso que ele fez com os discípulos dele? Porque depois que ele veio, ele foi, subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo para os discípulos, e os discípulos não curaram mais, não expulsaram mais demônio. Você vê algum discípulo ou apóstolo não expulsando demônio? Se você olhar o livro de Atos, houve milagres, prodígios e houve curas também, porque a palavra de poder foi delegada também aos discípulos. E essa palavra de poder, amados, ela está também disponível para nós também. Quando nós estamos interligados à videira, a nossa palavra ela tem que ter o poder de impactar vidas. A nossa palavra tem que ter o poder de transformar vidas. O Lucas 5,17 diz: E aconteceu, num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e estavam ali sentados os fariseus e doutores da lei, e todos tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. Esse texto, virtude, é comparado ao poder do Senhor estava ali para curar através de Jesus. Então é interessante observar que Jesus ele emanava esse poder para a vida das pessoas, e as pessoas ficavam impressionadas. Nossa, que palavra de poder! De onde vem esse poder? Todos estavam acostumados a ouvir muitos profetas, mas quando Jesus veio, ele mudou todo o cenário. Ele veio trazer um cumprimento de profecias que estavam sendo ditas pelos profetas, de que sobre Jesus estaria o Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, o Espírito de curar, para curar os enfermos. Então os fariseus estavam olhando para aquilo e não estavam querendo aceitar, mas estavam sendo impactados por aquilo que eles viam. Então, a nossa palavra, ela tem em si também um poder de influenciar o ambiente que nós vivemos. A nossa palavra, ela pode salvar ou pode destruir vidas. E
apenas como ilustração, eu tive um tempo atrás ministrando aqui, acho que vocês vão lembrar, sobre a questão da física quântica, e eu falei de uma experiência de um cientista chamado Masaru Emoto. E o Masaru Emoto, ele falou do poder de influência da palavra. Eu quero que é Israel, né? Israel, coloca o projetor. Israel, coloca aquela imagem que eu separei para mim. Esses são os cristais que Masaru Emoto, ele congelou em algumas fontes de água. Ele fez a experiência da seguinte maneira: ele pegou tubinhos de águas e para alguns tubinhos de águas ele colocou palavras boas e para outros ele colocou palavras ruins. E ele congelou isso a alta temperatura e depois ele levou ao microscópio e observou como que formava a formação dos cristais nessa experiência. E a experiência mostra que onde havia palavras boas, ou a água que estava sob influência de uma canção boa, havia um aspecto melhor do que as que estavam sobre a palavra de maldição, ou uma música muito agressiva. Então ali temos a foto, a música de Mozart, depois tem a música de Imagine, do John Lennon, a palavra de amor, e ali é uma fonte de água suja, depois uma oração, palavras de agradecimentos, e ali aquela palavra não lembro agora, mas é uma palavra de maldição também, e depois ali após a prece de oração também, a última palavra. Depois de uma oração, a água ela foi influenciada. Antes da oração, aquele exemplo lá, olha lá, Fujiwara, before praise. Before praise tem a ver com a oração. Antes da oração e depois da oração, a água ela tinha outra característica. Então, a nossa palavra, ela influenciou um ambiente, influenciou a água. Agora, imagina que nós somos corpos constituídos por 70% água. Se nós recebemos muitas palavras negativas ou palavras de maldição, a experiência dele mostrava que nós poderíamos ser influenciados. Só que somos influenciados desde que estivermos num campo neutro. Se nós estivermos num campo, por exemplo, se a pessoa vem dizer para mim palavra de amor e eu estou cheio de amor, se a pessoa vem dizer para mim palavra de ódio e eu estou cheio de amor de Deus, a palavra de ódio não pode me influenciar, porque o amor tem que sobressair. Se eu estou no campo neutro, ou se eu estou no mesmo campo que a pessoa, odiando as pessoas, aquela palavra de maldição tem que produzir efeito. Vai produzir efeito. Então, quanto mais amor nós emanamos, mais protegidos estamos daquelas palavras que podem nos afetar. Você já tentou, por isso que a pessoa fala, não tem maldição que não pega sem causa. Não há maldição que vai produzir efeito sem motivo algum. Então, se você está de repente sofrendo a falar assim, agora as pessoas falam uma palavra de ódio para mim e eu agora vou simplesmente, espera aí, não é assim. Senão seria complicado. Aquela palavra de ódio só vai produzir se você tiver ódio no seu coração. Só vai te influenciar se você tiver ódio, mas se você tiver amor, o amor ele neutraliza a ação da palavra maligna. Então, se eu estou ligado a Deus, que é a fonte de amor, logo a palavra de maldição não pode produzir efeito na minha vida. Então você tem que estar interligado e constantemente vigiando com suas palavras também, para que você também não venha ser canal de palavras ruins na vida das pessoas. Então a sua palavra ela tem poder para controlar todas as coisas. Agora a sua palavra também tem autoridade. Jesus, ele tinha a palavra de autoridade. E sobre a autoridade de Jesus, os demônios eram expulsos. Lucas 4:36 é um exemplo. Veio um espanto sobre todos e falavam uns aos outros dizendo: que palavras é essa que até os espíritos do mundo manda com autoridade e poder e sai? E o mar e o vento se acalmavam. Lucas 8:25 diz: onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilhados e dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar manda e eles obedecem? Então Jesus ele tinha autoridade para comandar até a força da natureza. E Jesus tinha autoridade para repreender toda a ação do inimigo. Os espíritos demônios eram sujeitos à autoridade de Jesus. E também os mortos levantavam. Lucas 7:14 diz:
e chegando tocou a esquife, e os que levavam paravam, e disse: Jesus, jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Então você observa que a palavra de autoridade que Jesus tinha era capaz de até levantar uma pessoa que estava morta, uma pessoa que não tinha mais a sua capacidade de ouvir as coisas, porque o Espírito já tinha saído, mas para aquele corpo que estava ali, morto, totalmente inerte, ele ouviu a voz de Jesus, e o Espírito voltou para aquele corpo, ele se levantou, porque Jesus tinha uma palavra de autoridade, e essa palavra de autoridade, sobre essa palavra de autoridade, as pessoas ficavam admiradas, e Jesus, ele fala que o segredo dessa palavra foi ser obediente ao Pai. Ele coloca que ele foi obediente até a morte, em Filipenses 2:8. O segredo de Jesus ter a autoridade, exercer a autoridade, como exemplo, ele deixou que estava na obediência. Ou seja, se eu sou obediente ao meu Pai, logo eu tenho autoridade. Porque Deus me dá autoridade. Então, se você quer ter autoridade no reino espiritual, se você quer ter uma palavra de autoridade para influenciar o ambiente que você está, o segredo é estar em obediência a Deus. Watchman Nee tem um livro que fala muito sobre autoridade espiritual. E nesse livro ele fala que o segredo está exatamente nisso, na obediência. Não adianta você querer ter autoridade sendo desobediente às autoridades constituídas por Deus. Porque você está sendo desobediente à autoridade do próprio Deus. Se Deus ele te constituiu a autoridade sobre a tua vida, o teu pastor, o teu chefe da empresa, ou qualquer outra, os teus pais, e você está sendo desobediente a essas autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida, você não vai ter autoridade no reino espiritual. O inimigo ele sabe que você é desobediente. Então, se você tentar expulsar um espírito maligno, ele vê que você está debaixo de desobediência e fala: pera, quem é você? Quem é você para vir me expulsar? Ele vai rir da sua cara e fala: aí, você não tem autoridade nenhuma. Você não vive debaixo de autoridade, você não obedece aos pais, não obedece à sua liderança, não obedece a Deus. E agora você quer me expulsar? Você é tão rebelde quanto eu. É capaz do espírito maligno falar isso. Já que você não obedece a ninguém, você está no mesmo reinado que eu, então você fica quietinho aí, você não pode me expulsar. Porque eu sou rebelde, você é rebelde, então vamos ficar junto aqui. Fica na sua, crente. Então, se você quer ter autoridade na vida espiritual, aprenda a ser obediente. Quando você for obediente, o inimigo ele vai saber que você tem autoridade, porque Deus vai te delegar isso. Então, nós aprendemos que Jesus ele tinha a palavra de graça, de autoridade e de poder. E a Bíblia ela nos ensina que nós devemos andar como Jesus, não é isso que a Bíblia nos ensina? Em 1 João capítulo 2, verso 6, ele diz que nós devemos andar como aquele que nos chamou, que é Jesus. Ou seja, se devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo também falava, nós devemos ter a mesma atitude que ele tinha. A nossa palavra tem que ser assim. Então, Gálatas, verso 3, do verso 16 ao 17, diz que a palavra de Cristo habita em nós, para que possamos ensinar uns aos outros com sabedoria. Então, um dos segredos para que você possa andar como Cristo é colocar o que está em prática em Colossenses 3, verso do 3, 16 ao 17. A palavra de Cristo tem que habitar em nós abundantemente. A palavra de Cristo habita em você abundantemente. Você fala as coisas que Jesus falava? Você se preocupa em abençoar da maneira como Jesus abençoava? Você já ouviu Jesus falar alguma palavra de maldição? Então, comece a olhar o exemplo de Jesus. E comece a olhar para a palavra dele, porque isso é o nosso manual de regra de fé. É ela que deve nos ponderar nas palavras, a nossa maneira de agir nesse mundo. Então, que a palavra de Cristo habite. Em Colossenses 4, 6 diz que a nossa palavra deve ser agradável, para que saibamos
como devemos responder a cada um. Então, se eu quero ter uma palavra abençoadora, ela tem que ser também agradável na maneira de responder, não responder com rigidez. Ah, mas por que você é crente? Ah, vai, eu sou crente porque... Não, você tem que saber responder às pessoas, a razão da sua fé. Não ficar retrucando com malcriação, com palavras duras. De palavras duras o mundo já está cheio. De pessoas malcriadas, de pessoas revoltadas, o mundo já está cheio. Quando ele chega para nós, ele quer ver pessoas diferentes. Ele quer ver em nós palavras agradáveis. E como que nós temos refletido isso? Será que estamos com o mesmo comportamento que tínhamos no mundo ou estamos agora como o comportamento que Cristo almeja de nós? Palavras agradáveis. Efésios 4, 29 diz: não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. O que é a palavra torpe? Palavrão? Palavras de maldição? Palavras que difamam outras pessoas? Torpe. Sabe, às vezes nós não falamos palavrão, mas dizemos seu maldito. É uma palavra torpe. Desculpa a palavra, seu desgraçado. É uma palavra torpe. Seu infeliz. É uma palavra torpe. Então, isso que não promove a edificação, tudo isso que denigre a pessoa, é uma palavra torpe. Então nós precisamos nos policiar, porque a Bíblia fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação. Tenha cuidado no que você vai dizer. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Você tem que andar como ele andou. Você ouviu alguma vez ele falar para alguma pessoa que ele era infeliz, que ele era um miserável, que ele era um babaca, um idiota, alguma coisa assim? Você já ouviu Jesus falar alguma coisa sobre isso? Então, se você tem que seguir o exemplo dele, você vai ficar falando isso também? Policie-se na sua palavra. Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo fala que a palavra dele não consistia em palavras de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Estamos falando de um apóstolo que compreendeu qual que era o propósito dele, que a palavra dele não deveria consistir em apenas a sabedoria humana, mas na manifestação do poder de Deus. Eu não falei para vocês que os apóstolos compreenderam isso? E Paulo, ele traz esse exemplo. Ele compreendeu que a palavra dele tinha que emanar o poder de Deus, a palavra dele tinha que impactar as pessoas. E assim a nossa palavra também, que nós somos aqueles que somos chamados com o mesmo chamado do apóstolo para proclamarmos o reino. A nossa palavra tem que produzir transformação. A nossa palavra tem que chegar na vida daquele que é drogado e gerar uma transformação na vida dele. Falar: ó, Deus pode te libertar, Deus pode te transformar e você vai ser liberto em nome de Jesus. A nossa palavra tem que chegar na vida daquele que está embriagado e transformar a vida dele. A nossa palavra tem que chegar naquele que está na prostituição e gerar uma palavra de impacto para transformar a vida dessas pessoas, porque se nós não fizermos isso, nós estamos apenas vivendo como pessoas medíocres aqui na terra, não cumprindo o chamado de Deus. E de fato, às vezes somos pessoas muito, perdoa a palavra medíocre, é mediano no seu comportamento, pessoas que só vivem na média, pessoas que vivem no raso, não querem algo mais profundo com Deus, não querem ser usadas por Deus, não estão se preocupados em impactar outras vidas de forma positiva. Então que você venha ter a mesma preocupação de Paulo, ter a preocupação de que a sua palavra ela possa emanar o poder de Deus. Em 1 Coríntios 5:20 diz que nós somos também embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. E como os embaixadores, quando um embaixador, já estive colocando como exemplo aqui, mas como um embaixador que sai aqui do Brasil, ele vai lá para a Argentina, tudo o que ele fala lá é tudo que foi ordenado aqui no Brasil. Ele só pode falar lá na Argentina aquilo que foi permitido
aqui do Brasil falar. Ele vai com uma orientação, ó, você chega lá, você só pode falar isso sobre o Brasil, você não pode falar mais que isso. Não pode entregar essa informação, nada além disso. Ele tem uma certa orientação, então ele não pode chegar lá e falar qualquer coisa, porque ele está representando o seu país. E nós, agora somos o representante do reino dos céus. E nós temos uma orientação a proclamarmos isso. Você sai daqui para fora, você tem uma orientação do que você tem que proclamar a esse mundo. E hoje você aprendeu que você tem que proclamar uma palavra de graça, uma palavra de autoridade e uma palavra de poder para a vida das pessoas. Então, essa é a orientação que você recebe da Embaixada de Cristo. E essa é a orientação que nós devemos colocar em prática nesse mundo que está cada vez mais carente do amor de Deus. Você tem que levar esse evangelho para impactar as pessoas a esse mundo. Agora, não faça como aquele embaixador que vai para outro país, se apaixona pelo país e de repente fala assim, agora eu vou assumir a pátria daqui, vou... Como é que fala? Esqueci o termo da palavra. Quando a pessoa, ela... Não entendi? Se naturalizar em outro país. Ele chega lá, sou brasileiro, mas eu gostei da Argentina, vou me naturalizar argentino agora, pedir meu certificado de naturalidade na Argentina. Não faça isso, porque você vai desagradar a Deus. O que eu quero dizer com isso? É que você foi chamado para o reino dos céus. Você às vezes vai para o mundo, gosta das coisas do mundo e quer voltar para lá. É mais ou menos como se fosse daqui para o Brasil, do Brasil para a Argentina e querer se naturalizar lá. Você não vai se naturalizar novamente nesse mundo, porque você nasceu no reino dos céus. Então não seja um traidor da sua pátria, seja representante da sua pátria aonde você estiver, porque a sua pátria é o reino dos céus. E o dia que você for chamado para prestar conta nessa pátria, pode ter certeza que tudo aquilo que você fez aqui vai ser levado em consideração. Todas as vidas que você impactou através do Evangelho vai ser levado em consideração, porque a Bíblia diz que nós teremos galardão. Então, como que tem a sua vida aqui? Você tem impactado as pessoas de forma positiva? Você tem usado o poder da sua palavra para transformar vidas? Que você possa assim fazer. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou o homem com autoridade na terra. Nós podemos observar lá em Gênesis que Ele deu essa autoridade para o homem governar sobre todas as coisas. Não foi isso que Deus fez em Gênesis? Ele fala, ó, domine sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Vou te colocar Adão como governo aqui sobre todas as coisas. Ele tinha essa autoridade. Porém, quando o homem ele pecou, ele perdeu essa autoridade. Não foi? Ele já não conseguia dominar mais o leão, os outros animais, por isso que ele não conseguiu mais conviver com os animais selvagens, porque ele perdeu a autoridade que ele tinha. Porém, quando o homem ele perde a autoridade, quando Cristo vem, ele morre por nós, ele restaura o velho homem e nos deu a condição de sermos novamente a autoridade dele aqui na terra. Isso que é maravilhoso. Porque Adão ele tinha autoridade, ele pecou, ele perdeu a autoridade, mas quando Cristo veio e morreu por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele restaurou o velho Adão, criou um novo homem. E a esse homem ele delegou a mesma autoridade que ele tinha. Nós temos autoridade hoje nesse mundo, se andarmos em obediência aos preceitos do Pai. Então, a palavra de graça, a palavra de poder e a palavra de autoridade está disponível para aqueles que estão dispostos a usá-las. Porque Jesus, ele conquistou isso na cruz do Calvário. Mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós tendo um pequeno órgão que, segundo a Bíblia, é fonte de iniquidade, mas Deus, ele pega essa fonte de iniquidade e quer usar como fonte de bênção. Basta você querer deixar ele usar. Você vai querer deixar sua língua ser um pequeno órgão para inflamar a vida das pessoas ou para abençoar? Esse é o nosso desafio. Que essa palavra possa ter sido bênção nas nossas vidas e que esse aprendizado de Tiago possa nos moldar e nos transformar cada vez mais em grandes representantes de Cristo aqui na terra. Amém? Espero que tenha sido bênção na vida de vocês, que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, porque é difícil. Eu sei que quando o nosso ânimo esquenta, às vezes falhamos, mas com essa palavra hoje em nossos corações, vamos pedir, Senhor, que eu venha
cada dia mais emanar as palavras de graça, de poder e autoridade que o Senhor tem deliberado para mim em minha vida, para que eu possa ser canal de bênção na vida das outras pessoas. E junto podemos transformar esse mundo que está cada vez mais carente da graça de Deus. Amém?